Olá, seja bem-vindo ao podcast Vozes da Concórdia, o podcast oficial da Editora Concórdia. Eu sou a Gabi, eu estou aqui com o Alan e a gente hoje vai falar sobre um tema muito interessante que é escatologia. Exatamente, gente. O tema é muito legal e nós estamos aqui com o professor, doutor, diretor do seminário Gerson Linden, que não apenas é um especialista na área, mas também foi o tradutor de uma obra recentemente publicada pela Editora Concórdia sobre o tema. Professor Linden, seja bem-vindo ao Vozes da Concórdia. Muito obrigado. Prazer estar aí para falar de um assunto que realmente interessa muito e é importante para a teologia e para a vida da igreja. Ótimo, excelente. Eu acho até, para começar, gente, escatologia, o que é isso? Talvez muita gente está interessado no assunto, mas vamos começar pelo básico. Sim. O que é escatologia? Escatologia é um termo que vem de duas palavras gregas. Eschaton significa último ou final e logia é o estudo. Então, assim, literalmente é o estudo das últimas coisas. Até num sentido mais estrito, um sentido mais específico, ele trata das coisas lá do fim. Então, por exemplo, a morte, o estado intermediário, o juízo final, vida eterna, morte eterna. Num sentido mais amplo, escatologia acaba envolvendo muito da obra de Deus no mundo, né? Desde a vinda de Cristo, por exemplo, que inaugurou os tempos do fim, até os eventos de fato que envolvem o fim. Então, escatologia basicamente é o estudo sobre as coisas do fim. Ou, até eu prefiro por vezes dizer, não fim temporal, mas fim definitivo. Ou seja, o estudo das coisas definitivas. Por isso que a obra de Cristo pode ser incluída na escatologia, porque é uma obra definitiva. Muito legal. Pensando até nesse sentido, eu fico pensando que falar de escatologia, do jeito que eu vejo as pessoas normalmente se referindo, quase parece que a escatologia é coisa de Apocalipse. Mas nesse sentido, a escatologia não se refere somente ao final da Bíblia, mas às coisas do fim definitivo. E nisso, se eu estiver certo, a gente consegue ver até mesmo no Antigo Testamento escatologia, porque já no Antigo Testamento a gente vê essas promessas, essas referências ao fim definitivo que Deus estaria fazendo na sua obra. É verdade. Até tem uma expressão muito usada pelos profetas, nos últimos dias. E aí é interessante porque em alguns daqueles momentos que o profeta fala, ele claramente se refere às coisas lá do fim, juízo final e assim por diante. Mas em alguns momentos, aquela palavra profética se cumpriu na obra de Cristo ou no Pentecostes, por exemplo. No Pentecostes, o Pedro cita um texto do Antigo Testamento que fala dos últimos dias e que está se cumprindo ali. Por isso que a gente fala que não é apenas aquilo que está no fim cronológico, mas aquilo que tem um significado final, aquilo que tem um significado definitivo. Então, de fato, o Antigo Testamento tem muito da escatologia, sem dúvida nenhuma. Nesse sentido, até eu fico pensando, né, sobre se a gente leva em consideração que isso é algo que a gente já vê desde o Antigo Testamento, as pessoas falam muito sobre os sinais, né? Quais são os sinais do fim? E muitas vezes eu acredito que as pessoas, pessoas em geral, né, os leigos, né, da nossa igreja e de outras igrejas, enfim, ficam nessa coisa assim, mas como é que a gente sabe que a gente que está chegando o fim, né? Porque a gente vê tanta morte, tanta destruição, tanta coisa acontecendo e será que isso é o tempo? Será que a gente já está nos tempos do fim, né? E será que isso não significa nada? Será que a gente deveria ser mais cético? E não, nada a ver, isso aqui não tem, esses sinais não são os sinais, né? Então, não sei, talvez a gente poderia falar um pouquinho dos sinais do fim dos tempos? Claro. E, inclusive, deixa eu aproveitar e mostrar aqui o livro da escatologia, né? Ele foi escrito por um teólogo... Ele é um professor de teologia no Canadá, John Stephenson, e ele tem um capítulo inteiro sobre os sinais dos tempos do fim. É muito, muito interessante.
A gente encontra textos muito interessantes sobre os sinais nos 3 primeiros evangelhos, nos evangelhos sinóticos, né? Em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13, que é um discurso que Jesus fez quando os discípulos se admiraram, chamaram a atenção para a beleza do templo de Jerusalém. E aí Jesus começa dizendo, olha, isso aí tudo vai cair, né? Não vai ficar pedra sobre pedra. E aí naquela palavra dele, é muito interessante porque ele conecta 2 eventos. Ele conecta a queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 pelos romanos, com as coisas lá do fim dos tempos na volta de Cristo. Então a queda de Jerusalém é o primeiro grande sinal, daria para dizer assim. Ainda que a gente poderia até chamar a obra de Cristo como o primeiro grande sinal. Mas, digamos, um evento escatológico, a queda de Jerusalém. E ele aponta para algo muito maior que virá no futuro. Assim como houve lá perseguição, por exemplo, no futuro também haverá perseguição. Assim como houve catástrofe, também haverá catástrofe. Assim como Deus cuidou do seu povo, também no fim Deus vai cuidar do seu povo. O problema do tema dos sinais é que, às vezes, o pessoal pega um determinado evento e torna aquele evento o grande sinal. Então, por exemplo, quando houve a Covid, né? Teve gente que disse, esse aí certamente é o último sinal. É o sinal de que daqui a pouco o mundo termina. E o pessoal não se deu conta que no começo do século XX teve aquela peste espanhola que matou 70 milhões de pessoas, né? Então, naquela época, alguém poderia dizer, esse aqui é o último sinal. Ou então lá na Guerra dos 30 anos, a Guerra dos 100 anos, né? Qualquer pessoa poderia dizer, esse é o último sinal. Tem um pastor luterano, Martin Rinkart, que durante aquela guerra, na Idade Média, lá no começo da Idade Moderna, ele chegou a sepultar 4.000 pessoas da sua congregação por causa da peste. Quer dizer, alguém poderia naquela época dizer, esse é o grande sinal. O que a gente aprende com isso? Que os sinais, eles são de 3 tipos, na verdade, né? Um deles é aquilo que acontece na criação de Deus. Então, terremotos, fome, pestes. Um outro sinal é aquele que acontece pela ação diabólica de perseguições, a apostasia, né, o abandono da fé. E um terceiro sinal que a gente nunca deve esquecer é o sinal gracioso, que é aquele que Jesus fala que até o fim dos tempos o evangelho será pregado. Então, tudo isso são sinais e com eles Deus vai nos mostrando que este mundo vai ter um fim, mas Ele nunca nos diz quando. Então é sempre bem importante a gente saber que a gente sabe, mas não quando a gente sabe. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Acho que há poucas semanas, talvez 1 ou 2 meses atrás, teve até algo que ficou por todas as redes sociais, que um pastor da África até falou, vai ser tal dia, tal horário, e milhares de pessoas se reuniram e ficaram olhando para o céu, né? E acho que isso até é uma coisa interessante, porque tem muita gente que fala, que a gente falou, é agora, mas biblicamente a gente não consegue, a gente tem os sinais. Claramente ver tudo aquilo que Jesus falou que ia acontecer pode ser daqui 15 minutos, ou pode ser daqui 15 séculos. E eu acho que isso é importante até para, às vezes, ter essa distinção, até mesmo esse conhecimento, porque tem muita gente que, às vezes, até coloca um pavor nas pessoas, né? E isso talvez até um outro assunto que a gente poderia falar, que muitas vezes, quando se fala do fim, se fala parece que é um assunto que todo mundo evita, porque não quer ficar com medo. E escatologia não é simplesmente sobre coisas ruins, né? Na verdade, é sobre, como tu falaste, sobre a ação definitiva de Deus. E a ação definitiva de Deus em relação ao seu povo é algo bom, não algo ruim. E nesse sentido não é só sobre o apocalipse, sei lá, zumbi ou o fim do mundo, mas é sobre algo bom que está vindo por aí, até mesmo para a gente aprender a pedir para Deus que Jesus volte, né? Não é Jesus, fica aí, dá um tempo para a gente se arrepender. Não, vem Jesus, que isso vai ser algo bom para nós. Até, deixa eu dizer uma coisa, uma expressão que a gente usa e que é correta, mas talvez a gente podia de vez em quando mudá-la um pouquinho. A gente fala de fim do mundo, né? E essa expressão fim do mundo, ela naturalmente causa um impacto negativo, né? Poxa, eu não quero que termine, isso aqui é tão legal, né? A criação de Deus e tudo, né? Mas a gente pode falar de uma outra forma. A gente pode falar de um fim que não é o fim.
né? Por quê? Porque haverá uma nova criação, né? Eis que faço nova todas as coisas. O João lá no Apocalipse vê novos céus e nova terra. Aliás, o Isaías já falou disso lá no Antigo Testamento. O apóstolo Pedro fala também novos céus e nova terra. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, né? A linguagem da escatologia, ela tem sim uma linguagem, vamos chamar de lei, né? de um alerta, né? Para que haja arrependimento. E Jesus pregou sobre arrependimento, mas ela tem uma mensagem de esperança, né? Tanto que tem um teólogo alemão que escreveu um livro exatamente com esse título, vocês conhecem, né? É Teologia da Esperança, né? E é uma expressão muito bonita para falar da escatologia. Li, eu acho que é legal, tu falou da esperança, né? Acho que isso é um assunto que é bem bacana da gente trazer, é um assunto que nós gostamos muito, né? Falar sobre qual que é a esperança cristã e talvez até para a gente dar uma ajudada, né, nas pessoas que às vezes têm aquele entendimento que a gente um dia vai morrer e nós iremos para o céu e esse é o fim, né? Ali é o fim, esse é o fim de tudo, nós viveremos eternamente no céu com Cristo, com todos os crentes, mas tem algo a mais, né? E aqui entra então aquela questão da gente trazer do estado intermediário, né? O que é o estado intermediário? O que isso significa? Se é intermediário, então significa que não é o final de tudo, né? Então acho que talvez a gente poderia trazer um pouco disso assim também, porque eu acho que é um assunto um tópico bem legal da escatologia, né? Sem dúvida. Até começando do fim para trás, tem um artigo muito bonito publicado na revista do Seminário Igreja Luterana já há alguns anos, de um professor que vocês conhecem bem, Jeffrey Gibbs, em que ele coloca como título em português seria a proeminência da parousia. Parousia é o termo usado para a vinda de Cristo, né? A proeminência. O que ele quer dizer com aquilo? Que a grande esperança cristã não é morrer. Até porque a morte é consequência do pecado, né? Eu espero não morrer, né? Eu espero que Jesus venha antes, né? Mas é claro que morrendo com Cristo nós continuaremos, tranquilo. Mas o professor Gibbs ele faz questão de dizer a nossa grande esperança é a segunda vinda de Jesus, né? Porque quando ele vier ele fará tudo novo, né? Inclusive o nosso corpo será novo, né? Ressuscitado. Mas é verdade, e ele chama isso de uma verdade que é uma esperança, ainda que não seja a última, de que na morte nós estaremos com Cristo. O que é o estado intermediário? É o período entre a morte e a vinda de Cristo. É o que acontece nesse período. Bom, nós não temos muitos detalhes na Bíblia. O que a gente sabe, por alguns textos bíblicos, é que na morte há uma quebra do inquebrável. Há uma separação do inseparável, ou seja, corpo e alma, né? Que somos uma unidade, mas a morte é uma coisa tão radical que ela quebra aquilo que é inquebrável, e de modo que o corpo é sepultado e a alma está com Cristo, né? Daqueles que são cristãos, né? E aí há a Bíblia usa uma linguagem de descanso, até uma linguagem que chega perto do sono, ainda que não seria um sono inconsciente, né? Nós temos textos que mostram as almas daqueles que já morreram e que estão conscientes daquilo que acontece e estão em paz, né? Aguardando a ressurreição. Então, de fato, o estado intermediário é um tema muito interessante e ele traz consolo, mas sempre é importante lembrar que ele não é o último consolo, não é a última esperança. A esperança, de fato, é a vinda de Jesus. Uhum. E com a vinda de Jesus, a ressurreição da carne, né? Até é legal de falar isso porque tem algumas pessoas, a gente já ouviu isso, né? Algumas pessoas que elas entendem que naquele momento, no credo, quando a gente confessa a ressurreição da carne, e algumas pessoas tendem a achar que isso, a gente está dizendo, a gente acredita que Jesus ressuscitou. Mas essa ressurreição, ela é também a nossa ressurreição, né? E o que isso significa para a gente, né? Isso significa que, às vezes, talvez algumas pessoas acreditam que o eu de verdade é a minha alma. O meu corpo é só uma parte aqui terrena, né? Que quando eu morro, eu deixo ele para trás. De certa forma, é um pouco verdade isso, né? Mas não no sentido que a minha alma é quem eu realmente sou, né? E ela vai viver para sempre no céu, mas o meu corpo vai ser deixado para trás e nunca mais a gente vai precisar pensar sobre ele, né? Mas na ressurreição,
a gente tem essa restauração daquilo que nunca deveria ter sido quebrado, né? Que nós somos um corpo e alma, não somos apenas a alma dentro de um corpo, né? Eu acho que isso também é uma coisa interessante da gente comentar, porque não sei bem porquê, mas às vezes se tem esse entendimento, né? Dessa separação assim drástica do corpo e da alma, né? Como se fosse definitiva. Aliás, tem um detalhe bem interessante. Às vezes o pessoal acha que a doutrina da ressurreição, o ensino da ressurreição é do Novo Testamento. Na verdade não é, ele vem do Antigo. Tanto que tem um episódio muito interessante quando Jesus vai visitar. Ele fica sabendo do seu amigo Lázaro, que estava doente, e o Lázaro morre. E Jesus vai lá. Então as irmãs do Lázaro estão lá, Maria e Marta, e num dado momento Jesus fala, não, mas ele vai viver. E aí a irmã do Lázaro diz, sim, eu sei que no último dia ele irá ressuscitar. Ou seja, ela era ainda uma pessoa do Antigo Testamento, era uma pessoa da fé judaica, né? Mais precisamente da fé no Antigo Testamento. E ela confiava nisso. E há textos do Antigo Testamento, em Daniel capítulo 12, por exemplo, é um dos mais famosos, né? Em que fala da ressurreição do corpo, né? E isso vai mostrar exatamente que o nosso corpo tem valor para Deus. Claro, ele é uma criação divina, né? E o Jó fala que com os olhos da gente a gente vai ver o Redentor, né? E isso é uma doutrina tipicamente bíblica, né? E é diferente de religiões que andam por aí, que falam de uma transmigração da alma ou de uma reencarnação, né? Às vezes o pessoal até acha que ressurreição e reencarnação são coisas parecidas e são completamente diferentes, porque a ressurreição ela está baseada na obra completa de Cristo, que nos dá perdão de pecados. A reencarnação está baseada na ideia de que a gente precisa pagar pelos pecados, né? Então é uma doutrina fundamental, né? Eu diria que sem a ressurreição o cristianismo não existe. E, aliás, não são nem palavras minhas, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele disse, não tem ressurreição, então nós somos mais miseráveis de todos, né? E aqueles que partiram, coitados, estão mortos, nunca mais voltarão. Então a ressurreição é doutrina fundamental. Isso, até mesmo como pastor, estando em congregação, no trabalho pastoral, isso até traz já um pequeno aspecto de como isso é relevante para os dias atuais. A gente já falou, claro, para não ficar com medo, não cair, às vezes, no discurso que busca amedrontar pessoas, esse discurso de lei que Jesus está vindo, vai condenar, o que é parte da escatologia. Mas até mesmo a questão da ressurreição, ela traz muito um consolo, que eu tenho o privilégio, a alegria de muitas vezes poder trazer isso para as pessoas que estão sob o meu cuidado pastoral. Já algumas vezes eu fui perguntado, aonde está meu pai, pastor? Teu pai está bem, está junto com Cristo, está em paz, mas um dia tu vai ver ele de novo, um dia a gente vai estar reunido com o corpo, vai abraçar, a gente vai tomar um vinho, comer uma boa refeição, e isso dá para ver a cara da pessoa ficando mais feliz, porque é uma esperança muito maravilhosa. E eu já ouvi até mesmo de pessoas que saíram da igreja cristã, que falaram, eu achei conforto em uma religião que tinha a reencarnação. E eu fiquei assim, como, sabe? Como? E porque para mim, claro, eu sou cristão e eu sou um pastor cristão, não existe nada mais confortador para mim do que a ressurreição e essa esperança da vida eterna, que é esse reencontro com as pessoas, reencontro com o meu corpo. Eu gosto do meu corpo, eu gosto de quem eu sou e Deus criou quem eu sou, e ter essa esperança que a gente vai estar reunido é algo maravilhoso. Até tu comentaste que é uma esperança, já é uma esperança do Antigo Testamento. Os grupos religiosos da época de Jesus até tinham dois grupos que discutiam sobre isso, né? Uns acreditavam na ressurreição e outro não. Até na série bem famosa atualmente, que é o The Chosen, até tem esses dois grupos. Às vezes eles estão ali no Sinédrio e daí alguns falam, da ressurreição, e dá aquela divisão. Paulo usa isso, né, para deixar o Sinédrio dividido. Mas, enfim, não é algo que... Não é nós que inventamos, não é nem no Novo Testamento, mas já desde sempre essa esperança na ressurreição, nas últimas coisas definitivas de Deus.
Muito legal. Eu queria trazer um assunto que eu acho muito... sempre é outra coisa que volta quando falo sobre escatologia. Antes a gente estava falando sobre quando vai acontecer. Quando a gente fala de quando, a gente está falando de tempo. E um assunto que surge sempre falando sobre escatologia é aquela questão dos 1000 anos. O milenarismo. Eu queria que você falasse um pouquinho, não só qual que é a visão que é apresentado nesse livro, ou até mesmo a visão luterana, mas fala um pouquinho de todo esse debate, talvez algumas visões e como é que a gente pode ver isso de uma perspectiva teológica, mas também bíblica, da questão dos 1000 anos, professor. Tudo começa com o único texto bíblico que fala assim, especificamente de 1000 anos, que é Apocalipse capítulo 20, né? Quando é dito lá que o João tem uma visão em que um anjo forte, ele amarra o dragão, que é o diabo, e o coloca num buraco, num abismo, por 1000 anos. Daí diz lá que depois dos 1000 anos ele será solto por um pouco tempo, né? A partir disso, surgiram algumas ideias já lá na igreja antiga. Alguns pais da igreja imaginavam, até por ser um período de perseguição, que Deus iria ter um tempo na terra em que não haveria mais perseguição antes do juízo final, antes da vida eterna. E que isso duraria 1000 anos. Então, alguns pais da igreja foram nessa linha, muito movidos pelo contexto que viviam, né? Um contexto em que eles esperavam que este mundo um dia ficaria melhor, né? Santo Agostinho já foi numa outra linha. Ele já leu aqueles 1000 anos de uma forma não literal. Até porque é uma coisa curiosa, sempre que na Bíblia aparece 1000, ele é usado de forma simbólica. Né? Sempre, né? E quando se diz que para Deus um dia 1000 anos um dia, né? Isso não é uma conta matemática, né? Ou quando no Antigo Testamento diz que nos campos estão os animais aos milhares, novamente não é um número exato. Então é um número simbólico, e dentro do livro do Apocalipse ele tem uma simbologia importante, né? O número 1000, ele dá a ideia de uma totalidade. É todo o tempo que vai desde a primeira vinda de Cristo, a sua obra redentora, até a sua segunda vinda. É o tempo da graça, é o tempo da igreja. Só que ao longo da história surgiram teorias, né? Então, por exemplo, lá no século XVI, XVII, surgiu uma ideia que ficou muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos, em pregadores, que dizia que este mundo ele vai passar por 1000 anos não literais, em que gradualmente as coisas vão ficar melhores, vai melhorando, o cristianismo vai dominando o mundo, o evangelho, vai se encontrar cura de doenças, não haverá fome, cada vez vai melhorar, quando chegar no final daquela melhora, Jesus voltaria. Então os 1000 anos seriam um gradativo tempo de crescimento, não literal. Isso é chamado no estudo da escatologia de pós-milenarismo. Por que pós-milenarismo? Porque a referência é a vinda de Cristo. Então, a vinda de Cristo seria após o milênio, né? Por isso tem gente que confunde o pós-milenarismo com a posição luterana. Porque a posição luterana é que, de fato, Jesus vem depois do milênio. Só que o milênio não é um tempo de gradativo crescimento. O milênio é um tempo em que o evangelho é pregado, mas ao mesmo tempo há o mal e a perseguição. Surgiu uma outra linha teológica, essa já vem lá da igreja antiga, de que, como eu disse antes, né, Jesus viria num dado momento para criar aqui no mundo 1000 anos de paz. E depois, no final, ele viria novamente para o juízo final. Só que isso foi desenvolvido no século XIX por um pregador britânico, em que ele, a partir de uma leitura bíblica, ele descobriu, ele na verdade botou para dentro da Bíblia a ideia de que haveria 7 dispensações e cada uma delas teria alguma revelação de Deus, e o milênio seria uma dessas dispensações. Então ele chamou isso, ou ele não chamou, mas o estudo chama isso de dispensacionalismo. Qual era a ideia? Que Jesus vem de maneira secreta. E aí, diferente dos pais da igreja, ele dizia que nessa vinda secreta, ele levaria toda a igreja para o céu. Isso foi chamado de arrebatamento. Existe um texto bíblico, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, que fala que quando Jesus vier, nós seremos arrebatados.
Só que ali está falando do juízo final, ali está falando da vinda definitiva, não de uma vinda secreta, é uma vinda visível. Então ele pegou aquilo lá e ele diz, não, a igreja vai ser levada para cima. Para quê? Para ela não sofrer 7 anos de tribulação. Ele encontrou o número 7, que é muito popular dentro da Bíblia, e disse, 7 anos que o anticristo vai dominar. Depois dos 7 anos, Jesus vem de novo e instaura 1000 anos de paz. Depois dos 1000 anos de paz, o diabo é solto e Jesus vem de novo, é uma terceira vinda, né, para o juízo final. E isso acabou tendo como nome, e é um nome interessante, né? É o pré-milenarismo dispensacionalista pré-tribulacionista. Uau! Por quê? Pré-milenarismo porque Jesus vem antes do milênio, essa é a ideia. Dispensacional porque está dentro daquela visão de 7 etapas da história. E pré-tribulacionista porque ele vem antes da tribulação de 7 anos. Né? E isso se tornou muito popular. Né? Hoje, boa parte das igrejas evangélicas, pentecostais, por exemplo, né, adotam essa visão do dispensacionalismo. Mas, infelizmente, é uma visão equivocada. Eu digo infelizmente porque muita gente acredita nela. Né? Tem até filmes, né, Deixados para Trás, é um filme baseado numa série de livros, e ele traz consigo alguns problemas. A ideia de que, por exemplo, quando a igreja vai embora, o Espírito Santo não age mais no mundo. E aí, as pessoas ali durante aqueles 7 anos, intelectualmente, elas se dão conta daquilo que elas tinham lido na Bíblia e não tinham acreditado. E elas se convertem. Ou seja, ali nós temos um problema, uma conversão sem o papel do Espírito Santo. Né? E aí elas formam até um grupo que vai lutar contra o anticristo. E infelizmente então muita gente vai nessa linha, né? Mas a Bíblia deixa muito claro, só haverá uma segunda vinda de Cristo, né? E o milênio é o tempo que nós estamos vivendo agora, é o tempo em que, a partir da obra completa de Cristo, o Evangelho traz perdão de pecados e traz esperança da vida eterna. Então, acho que essa é uma visão mais geral aí para a gente falar do assunto. E a Escritura diz que naquele dia todo mundo verá, né? Do mesmo jeito que Jesus subiu e os discípulos viram, então não vai ver vindo em glória, nuvem, não vai ser algo em segredo, né? Exatamente. Isso eu acho algo muito interessante, pensar que até mesmo os descrentes, aqueles que não creem, verão, né? Porque não é algo secreto somente para quem crê, né? Não é, os cristãos vão ver Jesus voltar, mas os outros não vão e vão só morrer. Não, é algo visível. A gente não, às vezes eu fico me perguntando, né, como é que será que vai ser isso, né? Que fascinante pensar na volta de Cristo, mas obviamente a gente não consegue imaginar exatamente como vai ser, né? Mas o que eu acho muito legal realmente é essa coisa visível, né? Pública, para todo mundo, todos os povos verão. Não é algo particular, secreto, ou só para mim, Jesus vai voltar e eu vou ver ele. Não, todos verão, né? Uma palavra que tu mencionaste algumas vezes é anticristo. Isso é outra palavrinha que quando eu lembro antes de vir para o seminário, eu vi algumas vezes, eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? E isso é outra que é tipo os últimos dias que Jesus, muitas pessoas acharam que Jesus está vindo ainda na minha geração, também foi por causa da identificação de uma figura do anticristo, né? Sim. Lutero achava que era na época dele, por causa que ele identificou o anticristo. Mas o que é o anticristo? Galera de casa que está agora pensando, meu Deus, o que é essa palavra? O que é isso aí? Vão ter que lutar. Já deixou claro que a igreja não vai ficar aqui em segredo, vai ter que lutar. Mas o que é o anticristo? Qual que é o papel do anticristo na conversa de escatologia? O anticristo ele é mencionado por este nome, particularmente nas cartas de João, né? Na primeira e segunda cartas de João. E ele diz uma coisa bem interessante lá, ele diz assim, vocês ouviram falar do anticristo? Pois é, mas muitos anticristos já vieram. E ele até diz assim, eles saíram do nosso meio, mas eles não pertenciam a nós. Né? Então, a gente entende que havia um grupo já na igreja antiga, apostólica, que estava na igreja, mas que era anticristão. E daí depois ele vai dar mais dicas. Lá no capítulo 4 da primeira de João, ele vai dizer que todo espírito, e espírito ali provavelmente ele quer dizer toda pessoa que prega uma mensagem espiritual, todo espírito que nega que Jesus veio em carne é do anticristo.
Então, o que é o anticristo? É uma força diabólica que ataca a obra de Cristo. O anti, ele pode significar duas coisas, pode significar em lugar de e contra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele não usa essa palavra, mas ele fala de um homem da iniquidade, o filho da perdição, que inclusive se senta no trono de Deus querendo ser igual a Deus. E a gente identifica aquilo como sendo uma outra forma de designar o anticristo. A partir disso, o pessoal começou a criar algumas versões muito perigosas, muito enganosas. Por exemplo, de vez em quando aparece, até nas redes sociais, olha, ficamos sabendo que nasceu uma criança lá no Oriente, tal, sempre lá no Oriente, né? Olha, aquela criança tem alguns poderes e tal, deve ser o anticristo, ele está chegando aí. Né? Isso já é dito há muito tempo. Né? Ou então uma outra visão, que está nesse grupo de filmes deixados para trás, de que o anticristo seria um personagem político. Né? Naquele caso do filme, aliás, filmes são muito ruins, por sinal, né? O primeiro até que é um filme razoável, os outros dois que fizeram são horrorosos. A mensagem é ruim de qualquer maneira, mas, enfim, ali ficou que o anticristo é o secretário-geral da ONU, né? Que iria reunir o mundo todo em nome dele numa nova religião não cristã, né? E, na verdade, o anticristo, a mensagem é muito simples, né? É todo e qualquer poder, toda e qualquer mensagem que ataque a obra de Cristo. Então, qualquer mensagem que afronte Cristo, que diga que Jesus não é o Salvador, que ele não morreu pelos nossos pecados, que ele não ressuscitou, é uma mensagem anticristã, e ela está por aí. O Apocalipse tem uma imagem, uma figura muito interessante, no capítulo 13, quando ele fala de dois monstros que o João viu. Um sai de dentro do mar e o outro sai da terra. Aquele que vem de dentro do mar é um monstro horroroso, ele é muito feio, ele é violento, ele mata, ele devora, ele ataca os cristãos com violência. O segundo monstro parece uma ovelhinha, parece um cordeiro. Quem olha até confunde com aquilo que viu no capítulo 5, que é Jesus como um cordeiro. Só que quando ele abre a boca, ele tem a voz do dragão, que é o diabo. E aquele segundo monstro, ele é chamado no Apocalipse mais adiante, não mais de monstro ou besta, como a gente está acostumado com a tradução. Ele é chamado de falso profeta. Então, o que significam aqueles dois monstros? Um deles é todo o poder que ao longo da história o diabo tem usado de violência contra a igreja cristã, perseguições, por exemplo. O segundo monstro é um falso profeta, ele prega uma mensagem enganosa, ele prega uma mensagem ele é o anticristo. Então o anticristo é esse espírito profético ao longo da história que ataca a igreja cristã. Mas não é um monstro horroroso que vai aparecer, aquelas imagens do Apocalipse são figuradas. Então, eu acho que isso resume, né? O anticristo é um poder anticristão. E toda a mensagem anticristã é do anticristo. Em última análise, é do diabo. De uma certa forma, durante toda a história da igreja, houveram, então, anticristos. Sim. Sempre houve anticristos, claro. Por isso Lutero vai identificar na época dele o papado romano, né? Que pregava abertamente contra a justificação pela fé. Né? E a gente sempre diz, não se está falando ali do Papa como homem. O homem Papa pode ser cristão, mas o papado como tal, que já lá no Concílio de Trento considerou a mensagem da justificação pela fé como uma mensagem errada, bom, isso é anticristão. Mas não é só isso. Né? Toda mensagem contra a obra de Cristo é anticristã. Muito interessante, porque aí a gente consegue ver até expandir esse conceito de anticristo para não ser somente a uma pessoa, mas realmente uma postura que afasta as pessoas de Cristo. E isso até eu fico pensando, porque Jesus fala, virão pessoas que dirão que eu sou o Messias. Então a gente tem pessoas que falaram e talvez até sejam mais fáceis de identificar, mas isso é uma coisa interessante, que tem algumas que, até mesmo pensando na imagem de Apocalipse, tem umas que tu olha e tu não consegue identificar que aquilo ali é um anticristo. E talvez essa seja, hoje em dia, muitas pessoas, eu sei que tem muitas pessoas até que questionam,
o diabo foi algo que a igreja inventou lá no passado, isso não existe, não tem possessão, não existiu possessão demoníaca, o que é uma pena que realmente tem essa desconfiança do testemunho bíblico, mas eu acho que é principalmente porque a gente vive numa sociedade que parece que as forças demoníacas, elas estão quietinhas. E quando tu para pensar nessa postura de pessoas que estão, quase que o Paulo fala aos Gálatas, colocando mais coisa, algo que parece a mensagem de Cristo, mas totalmente deturpada, tu consegue ver o espírito do anticristo muito mais presente na sociedade, o que mostra ainda mais a relevância de falar sobre escatologia nos nossos dias atuais. Nesse sentido, até eu fiquei pensando, né, aquela distinção da gente não sermos céticos sobre isso, que às vezes eu acho que talvez a gente pode cair um pouco nisso, né, ser cético sobre ações demoníacas, sobre até mesmo a existência do diabo, né? Mas por outro lado também não cair em um terror, né? Não nos desesperarmos e acreditarmos que existem duas forças, né, que são igualmente poderosas, né? A força do bem, que é Deus, Jesus Cristo, e a força do mal, que é o diabo, né? Então essas duas forças igualmente poderosas estão lutando e a gente está ali no meio, e aí a gente entra nesse desespero, mas a gente também deve se lembrar que não é isso, né? Ainda somente há uma força poderosa, né, se a gente for usar essa expressão, e o diabo, ele é uma criatura, né? Então ele não tem todo esse poder, por mais que ele sim tenha um certo poder, a gente não pode negar isso, mas ele não tem esse poder que equivale ao poder de Cristo, né? Ele é o inimigo ali, como é que eu vou dizer assim, sei lá, o lado inimigo a lado. lado a lado, exatamente, né? Segundo poder, né? Nesse sentido, tem um capítulo nesse livro, fazendo de novo a propaganda do livro da escatologia, do John Stephenson, que é muito interessante e que é uma área que eu acho que na igreja a gente fala pouco. Tanto que nós temos um aluno aqui que está se formando este ano no seminário, e ele escreveu no trabalho de conclusão dele, do bacharelado na UBRA, e escreveu agora, como artigo final do curso, um tema sobre a escatologia inaugurada. E esse é um tema que a gente precisa lembrar exatamente para contrariar essa imagem dualista, que tem Deus e o diabo lutando para ver quem é que ganha. O que é a escatologia inaugurada? O Novo Testamento, quando ele fala dos tempos do fim, ele usa uma linguagem dos tempos do fim aplicada a uma coisa que já estava acontecendo. Então, por exemplo, né, quando Jesus está lá, se encontra com endemoniados, né, aí de repente os demônios lá dizem assim: tu vieste para nos atormentar antes do tempo? Ele usa até uma expressão pró-kairu, o kairos, né, antes da época. Né, os demônios pensaram assim: tá, a gente sabe que lá no fim vai ter um negócio muito ruim para nós, mas não estava combinado de chegar antes, né? Está vindo antes do tempo. E o próprio Jesus fala que quando ele cura um endemoniado, é o dedo de Deus, diz Lucas, né? O Mateus vai dizer que é o Espírito de Deus que está agindo, e isso prova que os tempos do fim estão chegando, os tempos do reino de Deus estão se manifestando. O apóstolo Paulo tem uma expressão muito interessante na primeira aos Coríntios, quando ele dá uma série de exemplos do Antigo Testamento, lá no capítulo 10, e daqui a pouco ele diz assim: olha, tudo isso aí, gente, foi escrito para exemplo nosso, nós que vivemos nos tempos do fim. Nós que vivemos, ele até usa o termo no fim dos tempos. Né? Então, como assim vivemos nos fim dos tempos? Não foi o juízo final ainda. Então, na linguagem do Novo Testamento, quando Cristo ressuscitou, começou um novo tempo, que é o tempo em que Deus agora está com a sua igreja, testemunhando o Evangelho para mais gente ser salvo, em que Deus já demonstrou sua vitória na cruz e na ressurreição. O diabo já é derrotado, né? Ele não pode fazer o que ele bem entende, ele não pode impedir a pregação do Evangelho, e por isso nós vivemos num tempo de expectativa esperançosa, eu diria. Eu acho que essas duas palavras, expectativa e esperança, né? Nós não estamos vivendo um tempo em que alguém diga assim: e aí, como vai? Ah, tá ruim, né? Até a vinda de Cristo, isso aqui, esse mundo é horroroso. Sim, tem muita coisa ruim, mas Deus é o vitorioso, Jesus é o vitorioso, já desde agora. Por isso nós já estamos vivendo nos tempos do fim. Esse aluno que eu mencionei, o trabalho agora do artigo dele é muito interessante, porque ele falou sobre o batismo como um elemento da escatologia inaugurada.
Porque o batismo é dito no Novo Testamento que é uma ressurreição, que nós fomos ressuscitados no batismo. Então, a ressurreição já começou, ainda falta um pouco, ainda temos um tempo pela frente, mas nós já estamos vivendo com Cristo. Então, por isso que é importante a gente eliminar essa ideia de que Deus e o diabo estão brigando e a gente não sabe quem vai ganhar. Já tem vitorioso, isso aí está certo. E tem imagens muito bonitas até sobre isso na história. Não sei se a gente tem tempo para falar sobre isso ainda, mas o Oscar Cullmann, que era um teólogo europeu, ele escreveu durante a Segunda Guerra Mundial, no final depois da Segunda Guerra Mundial, e ele disse que ele comparou a vinda de Cristo com o dia D e o dia V. O dia D foi aquele dia da invasão da Normandia, foi em 1944, em junho, posso estar enganado aqui, mas me parece que foi em junho de 1944. Todo mundo sabia que a guerra ia terminar, ia ter um vitorioso, porque foi um ataque fulminante. Só que a guerra só terminou um ano depois, que foi o dia V, o dia da vitória. Durante esse período de quase um ano, teve muitas derrotas dos aliados. Teve um grupo, por exemplo, que caiu no meio de uma divisão Panzer alemã. Tem até um filme, A Batalha das Ardenas, que trata daquilo lá. E o Oscar Cullmann disse, olha, é assim que acontece. O dia D é a ressurreição de Cristo. O dia V é a segunda vinda. Nós estamos nesse período em que a gente sabe quem é que vai ganhar, quem já ganhou, mas ainda tem batalhas. Ainda tem perseguições, ainda tem dor, ainda tem apostasia, ainda tem os sinais que provocam medo, mas a vitória é certa. Então, muito legal essa imagem que ele fez. Muito bom. Nossa, muito legal. Caraca. Eu acho que isso também nos leva a pensar, que a escatologia, a segunda vinda de Cristo, não é algo que a gente torce que vai acontecer, mas é uma certeza, é algo certo que vai acontecer, a gente só não sabe quando, mas vai acontecer. E eu acho que isso a gente já falou um pouco do consolo, mas também nos chama a viver nessa realidade, a várias chamadas, a exortações bíblicas sobre vigiar, Eu acho que isso é algo importante para a vida cristã, que mostra a importância de estar em contato a esse ciclo do batismo, de voltar à vida de santificação, voltar ao batismo, voltar ao arrependimento, ouvir a palavra de Deus. E tantas imagens que o próprio Cristo nos deu de vigiar, orar, porque Ele está vindo, o reino está próximo e Jesus vai voltar. Jesus está vindo, e isso não é motivo de terror, é um motivo de esperança, é um motivo para a gente se alegrar. E eu acredito que é um motivo também não só para a gente se interessar por escatologia, mas até nos mostra que toda a vida da igreja, de uma certa forma, é escatológica. A pregação do Evangelho é visando que Cristo está vindo. A gente participar da ceia é já também um gostinho do banquete que a gente vai ter quando Jesus vier, junto com Ele, junto com toda a igreja, que agora a igreja triunfante, a igreja que está aí militando. Não sei nem se eu acho legal a decisão, mas não sei se é a melhor. Mas acredito que é algo importante até para nós trazermos para a nossa vida a questão escatológica, que iniciou no batismo e vai terminar quando Jesus voltar. Acredito que é algo muito, muito benéfico da gente refletir sobre isso. Com certeza, não tem nem dúvida. A escatologia tem esse aspecto, eu acho que tu lembraste bem a questão do tempo da oportunidade, e aí por isso o chamado ao arrependimento. O vigiar nada mais é do que o chamado ao arrependimento e a confiança em Cristo. É um tempo de oportunidade para a igreja pregar o Evangelho, é um tempo de oportunidade para os cristãos fazerem o bem ao próximo, amarem o seu próximo, cuidar da criação. Tudo isso é um tempo de vida, é isso que a gente está vivendo agora. E ele antecipa aquilo que será perfeito no final. Tem um outro autor, vocês dois conhecem também, o James Wells, que num livro dele ele vai dizer que os tempos do fim se tornaram totalmente completos na obra de Cristo. Ali não tem mais nada para acrescentar, mas para a vida da igreja os tempos do fim ainda aguardam alguma coisa. Isso acho que é legal da gente se dar conta. Em Cristo tudo está completo. Na nossa vida ainda há batalhas.
né? Ainda há coisas a fazer, né? Nós não estamos assim, nós não estamos no céu, né? Nós estamos aqui no mundo, né? E aqui no mundo, enquanto tem tempo, a gente vive aqui na perspectiva daquilo para o que Cristo nos salvou, né? Então, acho que isso é importante lembrar, que a escatologia tem também esse aspecto de um cuidado com a vida diária. Ótimo. Eu queria mencionar algumas curiosidades, e se não tem resposta, tá tudo bem, mas como são perguntas que eu vejo muitas vezes pessoas ficando curiosas sobre isso. Eu queria que a gente falasse um pouquinho. Por exemplo, uma delas, a gente mencionou a ressurreição, e eu pelo menos falei, a gente vai ressuscitar, então vai ser o nosso corpo. Mas uma das coisas que eu vejo o pessoal com muita curiosidade é, a gente vai lembrar das pessoas, vai reconhecer outras pessoas. Às vezes parece que, a ressurreição é o MIB ali do Homem de Preto, apagou a memória, agora é novo, ninguém vai lembrar de ninguém. Como é que vai ser a ressurreição? A gente tem alguma base bíblica para falar sobre isso? Vamos lembrar, vamos reconhecer o pai, a mãe, o vô, a avó? Vamos reconhecer que nem os discípulos de Jesus, na hora reconhecendo que era Elias e Moisés ali na montanha? Será que a gente vai ressuscitamos e caraca, é Moisés? Como é que vai funcionar? A gente tem alguma base bíblica para isso? Ou... Na verdade, a Bíblia não nos dá muito detalhe sobre isso, né? Ela nos fala, eu diria assim, a Bíblia nos fala daquilo que é o mais fundamental. E ali ela coloca toda a força. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando fala da ressurreição, ele vai dizer que vai ser um corpo perfeito, vai ser um corpo que não decai, né? O nosso corpo decai com o tempo, o nosso corpo vai, por assim dizer, estragando com o tempo, né? E lá vai ser um corpo perfeito, mas, sobretudo, ele diz lá que será um corpo espiritual. E que a gente tem que cuidar para não confundir com alma, não é a mesma coisa. Corpo espiritual significa, é um corpo no qual o Espírito Santo habita de tal maneira que é impossível a pessoa pecar, porque ele está habitando totalmente. No batismo nós já recebemos o Espírito Santo, mas ainda temos o velho homem dentro de nós. O corpo espiritual da ressurreição significa que não haverá condição de pecado. Nós vamos viver felizes para sempre, realmente, né? Agora, esses detalhes, a Bíblia não tem, ela não tem uma clareza, ela não pretende dar uma clareza completa, e a gente poderia até achar argumentos para um lado e para outro, né? Tem um texto no Antigo Testamento que fala que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, que alguns utilizam para dizer, não, quem está lá no céu não sabe nada do que está acontecendo aqui na terra. Por outro lado, lá em Apocalipse capítulo 6, aqueles que estão mortos já, né, que morreram e suas almas estão lá com Cristo, eles perguntam até quando. Eles têm ideia do tempo. E aí até é dito para eles, não, vocês têm que aguardar até os companheiros de vocês aí virem para cá também, né? Então há uma noção, né? Uma coisa importante também é isso, a ressurreição é uma preservação da identidade, né? Quem ressuscita é eu, não é um número, né? Você é os 5 bilhões, 994 milhões e assim vai. Não, é eu mesmo. Né? E isso a Bíblia deixa muito claro, porque senão não seria ressurreição, né? A ressurreição, é interessante que o verbo grego usado para ressuscitar também significa levantar. Quer dizer, é aquele corpo morto, aquele que tinha morrido, ele vai ser levantado, né? Eu não gosto muito da expressão recriado, né? Porque recriado seria uma coisa assim, talvez uma coisa totalmente diferente, mas digamos, colocando entre aspas, Deus vai criar esse corpo novamente, mas é o mesmo corpo, só que livre do pecado, né? Se nós temos uma identidade preservada, particularmente, agora eu vou ter que dizer particularmente, né? Se alguém pode questionar, particularmente eu creio que sim, nós vamos reconhecer, porque nós seremos nós próprios, né? Quando Lázaro morre e ele vai para junto do seio de Abraão e o rico que está no inferno pede para o Lázaro, fala com Abraão para ir para os irmãos dele, quer dizer, mesmo que se diga que é uma parábola, né? Que seja, não se sabe se é uma parábola exatamente, mas enfim, mesmo que fosse, está usando uma linguagem de um conhecimento. Eu acho que a questão, Alan, que as pessoas normalmente têm é uma outra pergunta. Eu acho que tem uma pergunta por trás da pergunta. Quando se pergunta, a gente vai conhecer as pessoas lá? Eu acho que a pergunta real é a seguinte, e se eu não encontrar meu filho lá?
E se eu não encontrar minha mãe lá? Se ela estiver num outro lugar? Acho que essa é a pergunta, né? E aí a gente tem que lembrar que nós raciocinamos a partir daquilo que nós pensamos agora, nessa perspectiva, em que a gente convive com um monte de coisas contraditórias. O Evangelho por um lado, o pecado por outro, Cristo agindo em nós pelo Espírito, o diabo nos tentando, quer dizer, uma realidade caótica, num certo sentido, né? Apesar de que guiados por Deus. Lá nós teremos uma compreensão plena da justiça de Deus. Então, não enxergar alguém conhecido não nos trará tristeza. Pensando agora, eu vou dizer, claro que eu vou ficar triste, mas eu estou pensando na perspectiva de agora, na perspectiva da vida eterna, em que a gente vai ser totalmente purificado, nós vamos até compreender a justiça de Deus. Que hoje a gente pode até dizer, puxa, mas eu vou ficar triste. Não, não vai ficar. Toda lágrima será enxugada. Não haverá choro, nem pranto, nem dor, né? Então, acho que é importante dizer isso para as pessoas. E assim, não adianta a gente se preocupar com o que vai acontecer, mas a gente tem que aproveitar o tempo que tem hoje. Então, se eu estou preocupado com alguém que a pessoa não vá para o céu, então eu preciso testemunhar o Evangelho para aquela pessoa. Esse é o ponto. Eu não posso pensar lá, como é que eu vou estar lá, se eu não estou agindo agora aqui. Novamente tem, acho que esse aspecto que a gente falou, que a escatologia nos faz pensar no agora, no vigiar, né, no arrependimento, mas também de proclamar o Evangelho, de levar Cristo para todas as pessoas, né? Essa esperança futura, ela nos traz algo muito importante no presente, que é, nós temos algo muito importante para fazer, que é continuar o trabalho de espalhar a mensagem de Cristo, né? Então, é muito... Eu até, a gente estava nas anotações, a gente falou sobre, tinha a escatologia individual e macro escatologia. Eu acho que até tem essa, que são termos ali que a gente pode até pensar nessa questão da urgência, da esperança, de confiantes nessa esperança da vida eterna, a gente também buscar as demais pessoas. Eu acho que isso é algo que talvez a gente precise até enfatizar um pouco mais. Não estou dizendo que não existam pessoas e não há pessoas e grupos na igreja que não fazem isso, mas talvez até mesmo ser mais intencional a respeito disso, que é lembrar que nós já vivemos nos tempos do fim, que Jesus está voltando, e às vezes a gente pensa, um dia eu vou testemunhar para aquela pessoa, talvez um dia, não, cada dia é o tempo do fim. Hoje nós vivemos hoje nos tempos do fim. Hoje é o tempo que Deus está fazendo a sua obra através da sua igreja, através do seu povo. Hoje é o tempo de testemunhar. Hoje é o tempo de ir para a igreja para se fortalecer na fé, na palavra, no sacramento. E eu acredito que, novamente, não é com base no terror, mas com base nessa consolação. Deus nos deu a consolação através da sua palavra, do seu sacramento. E hoje ele já rompe a barreira, né, e vem até nós nessa escatologia inaugurada, né? E nós podemos já agora nos fortalecer, nos consolar, visando essa obra definitiva que vai acontecer no último dia. Muito, muito legal. Professor, tu gostaria de... tem algum tema, talvez, do livro que seria relevante trazer agora? Ou é mais ou menos isso, já dá para dar um bom gostinho? Por favor. O livro, ele traz... eu acho que é importante lembrar, tu até usaste a expressão agora da escatologia individual e macro, né? E ele faz essa distinção. O que é a escatologia individual? É a pessoa, e aí trata basicamente da morte e do estado intermediário, que nós falamos agora há pouco. E a escatologia macro, a ideia é, alguns chamam de escatologia cósmica, né? É aquela que envolve o cosmos, envolve toda a criação. E esse é um ponto que a gente tem que talvez destacar. Tem muito filme por aí que fala do fim do mundo, mas normalmente, realmente significa o fim do planeta Terra. O fim do mundo de que fala a Bíblia é o universo, ou seja, tudo será criado novo, né? Veja que no primeiro versículo da Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. O que é os céus e a terra? Toda a criação, todos os planetas, estrelas, etc. Ele vai botando lá no céu tudo, isso é o céus e terra. O Apocalipse vai dizer que eu crio novos céus e nova terra, né? Então é uma nova criação completa.
E daí aquela ideia, né? O ser humano um dia vai acabar com o mundo, com a guerra nuclear. Nós estamos vivendo num planetinha desse tamanhozinho, dentro de um sistema solar desse tamanhozinho, dentro de uma Via Láctea desse tamanhozinho, dentro de um universo incrivelmente grande, né? Que a gente não tem nem ideia do limite, né? E Deus vai fazer tudo isso de novo. Né? Então, a gente tem que tirar essa ideia de que o ser humano vai acabar com o mundo. Claro, o ser humano faz coisas muito ruins, né? Pode ter guerras horríveis, como já tem, né? Mas o ser humano não vai acabar com o universo, né? Porque Deus cuida do universo. O universo é dele, né? Não é nem do ser humano, nem do diabo, é dele. Ele cuida daquilo que ele criou. Sensacional. Isso é muito bom porque falando de salvação, falando de vida eterna, falando de restauração, não é só algo que se refere ao ser humano, né? É claro que é o centro da mensagem, Jesus veio para pregar essa mensagem, mas no final a restauração é para todo o universo. Então, toda a criação que geme, ela está ansiosa aí por essa restauração também. E até tem um artigo que Eu sabia disso. Sabia que nós ia chegar lá. Tem um artigo muito divertido, tá traduzido, né, para o português, que é a pergunta que foi o título do artigo é papai, os animais vão para o céu? Os animais vão para o céu? Esse é um artigo publicado, ele foi escrito por um professor americano chamado Paul Raab, que é também um grande especialista do Antigo Testamento, mas que escreve sobre a escatologia do Novo Testamento. Ele escreveu até um livreto que a editora Concórdia traduziu tempos atrás, publicou tempos atrás, Os Tempos do Fim, né? E o Paul Raab escreveu esse artigo a partir de uma pergunta que a filha dele fez para ele, né? Papai, os animais vão para o céu? E aí ele responde algo do tipo, sim, mas o teu cachorro não, ou os cachorros não. E então, claro, daí ele explica lá, né? E, de novo, a gente não tem, assim, uma clareza completa na Bíblia. Tem textos que falam do fim, que falam de animais, falam do leão, falam do cordeiro, etc., né? Que vão estar juntos e tudo mais. Mas eu diria o seguinte, se Deus vai criar novos céus e nova terra, quando Ele criou céus e terra, Ele colocou animais, colocou plantas, né? Eu costumo brincar, quando eu faço uma palestra sobre isso, né, que às vezes a gente tem aquela ideia de que na vida eterna a gente vai estar no meio de nuvens, vestido de branco, tocando harpa o tempo inteiro. O que seria uma coisa não muito divertida, né? O mundo que Deus criou é um mundo muito legal, ele é um mundo gostoso da gente viver, com a criação, com as árvores, com os rios, com mares, com animais, né? Eu diria, a gente tem todo motivo para acreditar que Deus vai criar uma nova criação, fazer uma nova criação, em que haverá rios. O Apocalipse fala do rio lá na vida eterna, na cidade eterna, né? Plantas, animais, por que não? Por que não? Agora, a gente tem que cuidar para não ir longe demais e dizer, bom, esse meu animal aqui, eu tenho um gatinho, então esse gatinho vai ressuscitar. Não, aí a gente está exagerando, né? Eu acho que nós não podemos chegar a tanto, né? E se Deus quiser ressuscitar os animais que a gente tem, tá bom, mas nós não sabemos, né? O que nós sabemos é que Deus vai criar tudo novo, né? E isso o ponto fundamental é isso, né? De que é algo bom. Lá no início da criação, diz lá que viu Deus que tudo era muito bom. E agora, interessante, quando Jesus curou um surdo e mudo, as pessoas disseram assim, ele faz tudo muito bom. Interessante que na obra de Cristo se volta à criação. E isso vai agora, na nova criação, ser perfeito. Sensacional. Sensacional. Até pensando em questão de animais, até aquilo que reflete, né? Não nesse final de semana, mas no segundo domingo de Advento, a leitura é de Isaías capítulo 11, e ali a gente vê o reinado de paz, e daí fala, o cordeiro e o lobo vão estar junto, as criancinhas vão colocar a mão na toca ali da cobra, não vai ser picado, o leão vai pastar como boi. E, claro, daí alguém vai pensar, mas que animais são esses? Eu acho que não é tanto quais animais vão ser ali, se vai ser o Simba ou o Mufasa, que é o leão ali, né? Mas qual que é
o sentido disso. Olha a profundeza da paz que vai estar nesse reinado, né? De que tudo, como o senhor falou, retorna a como a criação tinha um equilíbrio, estava em paz, né? Do jeito que Deus criou. Isso a gente está estamos indo em direção a essa perfeição, a essa criação muito boa novamente, que hoje em dia sofre com as consequências do pecado. Então, mais uma coisa para... Eu falo para todo mundo que eu quero muito ter um leão de estimação, mas só se Deus quiser, se não quiser está tudo bem também. Gente, muito legal, muito, muito bacana mesmo. Da minha parte, eu não tenho mais nada a acrescentar, além de falar que esse assunto é muito, muito bacana, muito interessante e, como a gente viu aqui, gente, muito relevante também. E fica o convite para vocês interagirem com a gente, buscarem também esse material muito rico, que é esse livro que nós apresentamos aqui. Aliás, só pastores se beneficiarão com esse livro? Não, naturalmente, isso é para todos. Todo mundo. Então, gente, procurem esse livro, consumam esse conteúdo que é riquíssimo e que Deus também abençoe a gente a vigiar, a orar e a esperar com muita esperança, com muita alegria essa segunda vinda de Jesus e todas essas promessas que Deus nos dá em sua palavra desses tempos do fim, quando Ele agirá definitivamente para a restauração da criação. Da minha parte é isso. Por favor, Gabi, professor Linden, tem alguma coisa mais a falar para quem nos ouve? Se eu puder, eu gostaria de trazer só algumas recomendações, né? A gente havia falado de que os episódios também vão levar a algumas recomendações de materiais que a gente tem na igreja, né? Obviamente, é o livro Escatologia, então é um livro que foi recentemente traduzido pelo professor Linden, né? Então a gente tem aqui publicado, né, pela nossa editora Concórdia. E também eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, me lembrei de 2 hinos que acho que são, assim, uns dos meus hinos favoritos do Inário. Um deles é, inclusive, o hino favorito do Alain, né? Que acho que retrata muito bem isso, e fica a recomendação para vocês ouvirem. Nós temos a versão gravada, né, no YouTube, Spotify, o hino 206, se eu não estou enganada, que é O Mundo é Teu Senhor. Esse hino é maravilhoso, eu acho que ele remete muito a isso que o professor estava falando, né? Que não há essa luta, será que o mundo é do diabo? Será que o diabo está coordenando o mundo? Não, o mundo é de Deus, o mundo é teu Senhor, né? E outra recomendação, eu diria o hino 529, se eu não me engano, que é o hino Novos Céus e Nova Terra. Eu gosto muito dele. Quando a gente chega no final assim, do ano litúrgico, a gente fala então sobre os tempos do fim. E a gente sempre gosta de cantar esse hino, né? Porque é um hino lindíssimo e fala um pouquinho também sobre essa esperança nossa cristã. Então fica a recomendação aí para vocês, se quiserem ir atrás, procurar. Acho que são muito bons. Muito bom. Valeu, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado pela tua presença, obrigado por compartilhar com a gente tanto conhecimento importante aí. E por isso a gente agradece. Certamente o veremos aí em futuros episódios, mas por hoje, a vocês que ficaram até aqui, muito obrigado pela companhia de vocês, que Deus abençoe vocês até que Ele venha, até que Jesus retorne e a gente viva nesse novo céu, nessa nova terra, numa ação definitiva de Deus para nós e para o seu universo todo. Um grande abraço e até o próximo.